às vezes é melhor não repor, que a gente sabe que às vezes o hormônio um pouquinho faz grande diferença. Não repor, se esse intestino não está saudável, se você não tem, atenção para cuidar do intestino, do que fazer uma reposição e de repente está estimulando uma via que não é favorável, seja no fígado, seja em tecido adiposo, nesse metabolismo aí, né, no microbioma. Olá, Andreia, tudo bem? Tudo, e você, Carol? Tudo Como é que você ótimo, tá? Então tudo tá bom. ótimo. Vamos continuar com a nossa conversa anterior, onde a gente falou sobre o caso daquela paciente que o nome modificado ficou em Jéssica. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, só recapitulando aqui, Jéssica tem 45 anos, sobrepeso, 2 filhos, uma dieta que ela considerava, regular, mas que tinha excesso de consumo de farinha de trigo, e ela Uhum. trazia consigo uma preocupação. A mãe dela teve câncer de mama, e a preocupação dela era: "Eu não quero ter câncer de mama, não quero ter nenhum tipo de tumor". E aí nós falamos um pouquinho sobre o metabolismo do estrogênio, falamos sobre, o estrogênio ser produzido pelos ovários, pela suprarrenal, e a gente mencionou também a produção do estrogênio pelo tecido adiposo, lembra? Sim, e a gente falou que ele fazia parte dessa equação no final do último episódio. E se você que está nos assistindo aqui não assistiu o episódio anterior, dá uma voltada lá, vale muito a pena. Nós conversamos nesse episódio anterior sobre a importância da saúde do intestino, do fígado, né, do metabolismo, nessa nessa metabolização do estrogênio, e como isso é importante para doenças de cunho estrogênico. E hoje nossa conversa vai ter um foco maior na obesidade, né. Por quê? Sim. Porque o tecido adiposo também é um órgão endócrino. O tecido adiposo No tecido adiposo a gente tem produção de estrogênio também, além dos ovários e da suprarrenal que produzem estrogênio. E para a gente começar essa conversa, Carol, vou te perguntar o seguinte: então, o estrogênio é produzido apenas no ovário? Não, você já mesmo falou, né, a gente tem uma produção ali do estrogênio no tecido adiposo, e aí, só a gente recapitulando, assim, imagina que os nossos ovários estão a quase todo momento, né, lógico que tem um ciclo hormonal, mas eles estão ali produzindo, estrogênio, a gente tem as glândulas suprarrenais também, que no desdobramento de hormônios a gente vai encontrar com produção de estrogênio. Uhum. E eu tinha mencionado sobre, o metabolismo do estrogênio envolvendo fígado e intestino. Depois, se você quiser, a gente pode falar novamente sobre isso aqui, esmiuçando mais a questão dos micronutrientes e aminoácidos importantes, mas a gente tem estrogênio sendo produzido pelo tecido adiposo. E uma coisa, assim, que me chama a atenção é que toda a produção hormonal, ela é feita por biofeedback, né, então a gente Uhum. tem a secreção de hormônio e o controle, com feedback negativo. Mas quando a gente tem um tecido adiposo, o quanto de hormônio que esse tecido adiposo produz? Quem freia a produção do estrogênio nesse tecido adiposo? Por isso Por que a obesidade é um perigo, né, É um fator de risco, né, é um para fator de risco. tumores. É, Uhum. porque a gente fica com estrogênio periférico de qualidade duvidosa sendo produzido, ou seja, é um tecido que a gente sabe que produz estrogênio, mas que ele não pode ser o responsável por uma produção tão grande de estrogênio assim. Uhum. E o pior, não é só isso, ele está relacionado a um status de desorganização metabólica. Uhum. E Carol, então a obesidade, quando a gente fala sobre obesidade, não é só uma questão estética, né? Nós estamos falando aqui que a obesidade, ela tem um papel muito importante nesse controle hormonal, né?
na produção, no excesso Sim. de Hoje a gente já estrogênio. entende que a obesidade é uma condição de doença, né, porque Uhum, junto da obesidade a gente tem ali a resistência insulínica, a gente tem um aumento de pressão arterial, geralmente, né, e um uhum, problema metabólico. Então, uhum, tirando a questão estética, quando a gente coloca uma lupa, nós começamos a observar que a obesidade se dá por também hábitos alimentares e hábitos de vida inadequados. E você mencionou no episódio anterior sobre a questão dos ultraprocessados, né. Esses dias uhum. a gente estava conversando, você também me falou sobre os macronutrientes e micronutrientes, então pessoas que consomem macronutrientes, mas ficam com deficiência de micronutrientes. Micronutrientes. E quem traz saúde e nos protege de tumores e câncer são os micronutrientes. E aonde que a gente encontra mais os micronutrientes? Em comida de verdade, Isso. e não em ultraprocessado, né. E aqui hoje a gente também vai conversar um pouquinho, né, Carol, como os micronutrientes participam desse processo da metabolização do estrogênio, né. Muitas vezes a pessoa pensa: "Ah, mas é só para eu me sentir com mais energia, melhor", quando a gente faz a suplementação do complexo B, por exemplo, mas não, né, ele tem um papel bem importante nessa até na metabolização do estrogênio, né. Sim, sim. E por exemplo, quando a gente pensa aqui nas fases um e 2, eh, hepáticas, né, de metabolização, onde o estrogênio passa pelo fígado, a gente vê ali que na primeira fase, Hum. que é a fase de detoxificação, a gente precisa das vitaminas do complexo B, e a gente precisa também de glutationa, de colina. É quando às vezes a gente conversa assim: "Ah, mas colina é importante para quê?", né. Eh Muito importante, né. Se você não tem colina e glutationa, essa fase de detoxificação, ela vai ficar Deficiente, capenga, né. exatamente, e aí a É. gente tem estrogênio agredindo o tecido hepático. Uhum. Agora, uma coisa também que me chama muita atenção, por exemplo, na fase 2, que é a fase aonde o estrogênio, vai passar por uma conjugação e se tornar uma molécula hidrossolúvel, ele precisa ali dos doadores de metil, que são as vitaminas do complexo B, especialmente B12, B9, B6. E quantos pacientes a gente encontra que estão com deficiência desse complexo, né. Sim, porque no nosso país é muito comum a gente ter um polimorfismo genético, aonde a gente tem, essa alteração no gene, né, em MTHFR, e aí com isso a gente metila muitas vezes de forma inadequada. Então a suplementação, por exemplo, de um metilfolato, de uma metilcobalamina, se faz necessária. A gente vê muitos pacientes com níveis subótimos ou baixos, dessas vitaminas. Então, Carol, se a gente tem B12 baixa, B9 baixa, entre outras, nós podemos estar, promovendo um ambiente para, produção de tumores, é isso? Sim, sim, porque a gente não Uhum, vai ter um reparo e uma metabolização de estrogênio tão eficiente. Além disso, N-acetilcisteína, glutationa, taurina, que são aminoácidos importantes nesse processo também. uhum, E aí, eh, fica-se assim, né, a desejar, né, própria glutamina, que a gente tem hábito de prescrever muito para reparo de permeabilidade intestinal. uhum. Então, esses elementos, eles são muito importantes para a saúde do fígado, E para a e o saúde da fígado doente, e né. para metabolizar corretamente, adequadamente o estrogênio aqui também.
Sim, e às vezes a gente só pensa, Andréia, que a saúde do fígado está ali, se eu tenho uma esteatose, se eu tenho uma hepatite, né, mas aí isso apareceu, por exemplo, numa ultrassom ou numa enzima muito tocada, a gente está falando de situações agudas ou crônicas arrastadas, mas às vezes a gente tem ali um aumento de gama-GT, um aumento de transaminases, pequeno, que numa ultrassonografia nem aparece um acúmulo efetivo de gordura no fígado. Mas a gente sabe também que a síndrome metabólica tem como um dos, marcadores, ou ela vem acompanhada muito de esteatose hepática. Então a gente já vê aí que tem algo que não está funcionando tão bem, né. Vamos colocar aqui, né, que, né, para o ouvinte que de repente não conhece o termo da esteatose hepática, seria a gordura no fígado, né. É. E Carol, como é que você vê, onde é que entra a resistência à ação da insulina? Nós estamos falando aqui de síndrome metabólica, né. Como é Aham. que a gente pode dizer que um paciente tem síndrome metabólica e o que que isso impacta nessa questão do estrogênio? Então, quando a gente fala de síndrome metabólica, vem à nossa mente que, eh, o processo metabólico desse indivíduo não está adequado. Então, em geral, ela vem acompanhada de quê? De uma resistência insulínica, ou seja, um aumento dos índices de insulina, Uhum, hemoglobina glicada, né, ou a própria glicemia de jejum persistente elevada. Aumento da circunferência abdominal, e aí a uhum, gente tem com isso um depósito maior de gordura intraabdominal, e essa gordura intraabdominal ela também vai ser depositada nos órgãos maciços, e é que eu estou mencionando o fígado especificamente, né, uhum, aumento da circunferência do pescoço. Então, quando a pessoa começa a ganhar peso, a gente vai observando que vai havendo esse maior acúmulo de gordura nessa região, que tem muita relação com o consumo dos alimentos ultraprocessados, açúcar, as farinhas, você vê que tudo vai andando junto. Aí a uhum, pessoa não engorda que ela está comendo alface, ou ela uhum, não engordou porque que ela aumentou a meta proteica. uhum, Ela engordou, ela ganhou peso, ela ganhou gordura, porque ela está comendo, geralmente, muito alimento ultraprocessado, farinha, carboidrato em excesso, açúcar. porque essas farinhas, Carol, a gente sabe que elas aumentam mais essa resistência à ação da insulina, né, e o corpo vai ficando resistente, né. Vai falando assim: "De Isso. novo açúcar, de novo", e ele começa a deixar aquele açúcar ficar na corrente sanguínea e a gente começa a ter um aumento, né, dessa glicemia, que gera um ambiente proliferativo, né, que a gente não quer, né, Sim, sim. para Eh essas eh, células tumorais, né. basicamente, quando nós ingerimos um alimento, eh, e ele se transforma em açúcar rápido, ele é puro açúcar, nossa glicemia vai subir, certo? Aí a insulina vai lá e baixar a glicemia. Então essa coisa aqui, ó, isso aqui, ó, o tempo Chega uma hora inteiro que o corpo cansa. cansa. E isso aqui gera o acúmulo de gordura, Uhum. né, porque a Então cada tudo vez que você correlacionado, né. isso, a gordura, ela tem um potencial inflamatório, Porque né, ela a gente precisa trazer aqui também que não é gordura que aumenta a gordura no fígado, né, que aumenta a gordura no fígado é o excesso de carboidratos, isso que aqui, né. gerou um excesso né, de insulina alta, que começa a acumular gordura no fígado, né. Isso, porque essa glicose em excesso, ela vai ser armazenada sob forma de gordura. Uhum, E aí a gente tem um aumento do tecido adiposo, eh, um aumento da aromatase, que é o processo de metabolismo desses hormônios, especialmente do estrogênio. E uhum, aí com isso, e uma glicemia mais elevada, a gente sabe que a glicemia alimenta células tumorais. uhum, Isso é algo que os trabalhos já mostram, inclusive, nós vimos em congresso pacientes com diagnóstico de câncer
metastático, sendo manejados com uma dieta low carb, uma dieta mais cetogênica, e a gente tem ali um aumento da sobrevida daqueles indivíduos, ou seja, o açúcar alimenta o tumor, Uhum. né. Mas antes disso, também o açúcar deflagra processos inflamatórios de baixo grau, que entre outros danos, eh facilitam a via de oxidação e desenvolvimento tumoral, né. Uhum. E Carol, me conta uma coisa, como que, você comentou do processo de metabolização no fígado, que ele passa por 3 fases, e você comentou rapidamente no primeiro episódio sobre ácidos biliares participarem dessa etapa. Me explica um pouco mais para gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa ação dos ácidos biliares nessa metabolização do estrogênio. Qual a importância e como que isso funciona? Tá. Então, a gente falou sobre a produção hormonal, aqueles hormônios são lançados na circulação, vamos falar do estrogênio aqui. E aí ele, 70 a 75% daquilo que passa pelo intestino vai s v v sai do intestino, vai passar pelo fígado, né, a via vascular vai para o fígado. Então, a gente precisa entender que o fígado e o rim são os órgãos de excreção também, metabolização e excreção do nosso corpo. Muito bem. Então esse estrogênio chega no fígado, passa pelas 2 fases que eu já mencionei. E como que ele vai sair dali? Através da bile. Uhum. Então o fígado produz sais biliares e esse estrogênio é excretado pelo fígado depois de ser metabolizado e ele vai ser lançado no intestino junto à bile. Então, se a gente tem uma produção adequada de sais biliares, a gente vai ter junto ali o estrogênio conjugado sendo excretado pelo fígado, alcançando o intestino. Eh, uma pessoa que tem deficiência nessa produção de sais biliares, eh, vai também apresentar uma alteração nessa excreção. E isso é importante porque esse estrogênio excretado na bile, ele está na forma hidrossolúvel para ser eliminado pelos rins e também nas nossas fezes, né. Então, assim, o fígado e o intestino têm uma participação muito importante no metabolismo adequado do estrogênio. Então, Carol, quando a gente pega aqueles pacientes com baixa produção de sais biliares, a gente possivelmente pode ter uma metabolização inadequada dos estrogênios, É, sendo com necessário talvez uma suplementação de sais biliares para melhorar outros quadros e inclusive a metabolização do estrogênio. sim, isso a gente vai observar aonde? No exame coprológico funcional, né. Uhum, que a gente identifica ali. É. Legal. Tá. E me conta uma coisa, qual seria então a síntese da história da Jéssica, se a gente fosse avaliar aqui a história dela? O que que a gente entende hoje? Bem, ela apresenta um sobre uma 45 anos, a gente já entendeu que está naquela fase de virada hormonal, né, Uhum, perimenopausa, essa menopausa próxima. Quando eu digo próxima, a gente não tem como prever exatamente a data, mas a gente já sabe que já acontece ali um declínio dos hormônios ginecológicos, progesterona uhum, e estrogênio. uhum. E o estrogênio é um hormônio muito importante, né, a gente tá falando dele aqui, às vezes fica como se fosse uma coisa ruim, mas na realidade ele é um hormônio muito importante. Essa questão do declínio hormonal, acho que isso é importante. A questão do sobrepeso, que é muito importante, entender como que está se dando esse metabolismo do estrogênio. É a alimentação dela que desfavorece um ambiente intestinal adequado para o estroboloma, né, então esse consumo de farinhas em excesso, e aí
eu acabo relacionando o seguinte: quando a pessoa come muita farinha, geralmente ela come doce junto, Uhum. né, não E a é uma gente regra. s e a gente sabe que a farinha a gente já fez um episódio sobre a farinha de trigo, ela tem na sua composição o glúten, que é mais agressivo à parede intestinal, e a gente vai correlacionar isso com permeabilidade intestinal. A gente sabe que o intestino mais inflamado, né, vai ter vai gerar uma disbiose. A gente sabe hoje que a disbiose também está relacionado com uma metabolização do estrogênio inadequada, né. É, e aí a gente vai vendo que uma coisa vai ligando à outra, né. Então a gente precisa melhorar o padrão alimentar e aí, nesse ponto, eu vejo que o olhar do nutricionista funcional é muito importante, né, em Uhum, vir mudando os hábitos, que isso uhum. não é fácil. Sim. Também reduzir esse peso, colocá-la dentro de uma faixa de peso que ela saia do sobrepeso, né, então mudar a Uhum. dieta, melhorar esse sobrepeso, fazer os exames preventivos sim, só que na realidade a gente quer prevenir muito antes, né, não é Muito como antes. Exato. E a gente cuidar também desses nutrientes que estão envolvidos nessas fases de detoxificação que a gente comentou aqui, né, ah, que é a sim. questão do complexo B, que a gente falou da taurina, da glicina, são vários nutrientes que a gente sabe que são necessários em cada fase do fígado para que haja essa metabolização correta, né. Sim, e aí é que eu venho mencionar episódios que a gente já gravou, um teste genético, porque, assim, através do teste genético a gente consegue identificar, as áreas mais frágeis do DNA, Uhum, inclusive essa situação de, absorção adequada, necessidade de suplementação de alguns micronutrientes e polimorfismos, né. uhum, Então isso é um dado importante. E a outra questão também é a própria, alimentação, retirar esses alimentos que você já mencionou também em outro episódio, que não nos oferecem nutrição, né, não trazem consigo um valor nutricional adequado e trazem uma inflamação, ou seja, agridem as nossas células intestinais e não favorecem o microbioma. sim. E aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho ainda do estroboloma para fechar com chave de ouro, né. Então, a gente tem a questão do fígado envolvido aqui, a gente falou da insulina, da resistência à ação da insulina, como isso promove, né, e a gente tem a questão da saúde do intestino, de quem que habita esse intestino, porque a gente tem lá, se a gente tem uma eubiose, um equilíbrio da microbiota intestinal, a gente vai ter uma produção a gente vai ter um estroboloma, que são as células, as bactérias que metabolizam o estrogênio, adequados, porque esse estroboloma, né, você comentou vez passada no nosso último episódio já, que eles produzem essa enzima beta-glucuronidase, e se a gente tem ela em excesso, a gente vai ter muita recirculação desse estrogênio no nosso organismo, que a gente quer uma recirculação, mas adequada, né, não em exagero. É isso, né, Carol? Isso. E assim, e a a gente precisa deixar aqui, frisado que as nossas bactérias intestinais, assim como demais micro-organismos, estão aqui para digerir os alimentos que a gente, consome, transformando esse alimento em energia para a gente, mas eles também funcionam como sinalizadores, então é como se fosse uma via de mão dupla. Uhum, Eles geram informação para o nosso corpo, ou uhum. seja, a qualidade desse microbioma precisa ser vista, assistida. Isso tem relação estreita com o metabolismo de hormônios, com a nossa imunidade, eh também com gerenciamento de doenças autoimunes e sabe-se hoje, haja vista a questão dos estudos com transplante fecal, inclusive a interferência do microbioma intestinal e as doenças neurodegenerativas.
e também Uhum. comportamentais. Então o microbioma tem ocupado um papel muito importante na nossa saúde. Então, Carol, se a gente for resumir, resumido, tudo que a gente conversou nesses 2 episódios, a gente entendeu que cuidar do intestino, reduzir obesidade e proteger o fígado não é uma questão de estética, né, mas é uma questão de prevenção hormonal e oncológica a longo prazo. Sim, e eu queria deixar aqui frisado, assim, que esse assunto é um assunto que toca muita gente, porque a gente entende a relevância de uma suplementação, de uma terapia de reposição hormonal na perimenopausa, na menopausa, para conferir saúde à mulher, não só saúde do ponto de vista estético, de bem-estar, mas saúde óssea, saúde também, eh eh Cognitiva, né. cognitiva, exato, muscular, né, e a gente sabe que a nossa massa muscular tem relação estreita também com a cognição, diminuição dos riscos de Parkinson, de Alzheimer, e na mulher isso é muito, eh tem sido, né, cada vez mais frequente. Também cuidado para redução dos tumores que estão sendo tão diagnosticados aí. Então, nós entendemos a importância da relevância dessa terapia de reposição hormonal, mas também que esse ambiente. Associada, né, com cuidado do fígado, do intestino e da saúde metabólica, né. E eu vou falar mais, Andréia, aqui eu vou deixar um alerta para as pessoas que fazem a terapia de reposição hormonal e não se atentam à necessidade de cuidar da dieta, de cuidar do sono, de selecionar alimentos, sabe. Então não é aquela coisinha de ficar passando hormônio, seja estrogênio, progesterona, testosterona, e não cuidar do ambiente interno, Uhum. porque às vezes é melhor não repor, que a gente sabe que às vezes o hormônio um pouquinho faz grande diferença. Não repor, se esse intestino não está saudável, se você não tem, atenção para cuidar do intestino, do que fazer uma reposição e de repente estar estimulando uma via que não é favorável, seja no fígado, seja em tecido adiposo, nesse metabolismo aí, né, no microbioma. Sim. Legal, Carol. Eu acho que cobrimos parte do assunto, que ele é grande, né, Sim, mas acho que aqui iniciamos aqui uma conversa em 2 episódios, e se você que nos assiste aqui, gostou do assunto, né, e vê ele como relevante, compartilha ele com pessoas que você ama, né. Se você está gostando, faz um comentário para nós aqui, a gente quer muito ouvir vocês, dá um like para nós, né. E a gente quer muito estar contribuindo com a saúde, né, das mulheres na perimenopausa, esse tem sido o nosso assunto mais aqui, né, Carol. sim, Então, se você se identifica com esse assunto, se inscreve para que você seja notificado dos próximos episódios. sim. É isso, muito bom estar com você, muito bom ter esse bate-papo aqui e deixar isso aqui em gravação, né, porque Uhum, com certeza isso vai ajudar mais e mais pessoas, se Deus quiser. é isso aí. Obrigada, Carol. Um Obrigada, beijo. até a próxima. Até.